Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmão, se o culto parasse agora, eu vou falar para você, com toda certeza, nós já podíamos ir embora, né? Através dos louvores, através da adoração, já foi algo tremendo que aconteceu aqui. Deus, ele é maravilhoso, né? Mas pode ter certeza que é só o começo que Deus fez no dia de hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ele quer fazer muito mais. Aquilo que o Pai tem sobre as nossas vidas é muito maior. E sempre, sempre, querido, sem medo de errar do que eu estou falando, sempre tem coisa boa. Amém? Glória a Deus. A gente vai fazer uma oração antes de ministrar a palavra, para colocar a nossa vida diante dele. Porque Jesus, ele conta num certo momento sobre a história do semeador, que ele saiu a semear. E a semente ali representa a palavra de Deus. E os corações pelos quais ele fala ali, também representam o nosso coração. Que hoje, ao ministrar essa palavra ela venha adentrar sobre o teu coração. Que ela ache o teu coração aberto. Para que ela possa germinar, para que ela possa produzir fruto sobre a tua vida e sobre a minha vida. Amém? E muitas vezes essa palavra, ela é ministrada, mas ela se perde a partir do momento que a gente sai pela porta, ou se perde pelo fato de a gente não estar ligado, porque a gente está prestando atenção num problema, ou está preocupado com uma dificuldade. E eu quero dizer para você, eu quero te encorajar nessa noite. Você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Entregue na presença do Pai essa dificuldade, essa preocupação, essa luta, essa dor, essa angústia que você está passando. E diga para Ele: Senhor, eu te entrego. E pode ter certeza, Ele vai dizer: meu filho, essa guerra já não é mais tua, essa guerra é minha. Amém? Então vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te louvar. E nós queremos te bendizer e te glorificar, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito sobre as nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez podermos estar conectados como igreja. Sendo a igreja, Senhor, oh Deus, junto um com os outros. Seja aqui presencial, como também aqueles que estão do outro lado, via online, Senhor. Que tu vá de encontro a essas casas onde eles abriram essa possibilidade de entrar essa palavra nessa noite. E aonde adentrar essa palavra, aonde ela chegar, Senhor, que esse lugar seja tremendamente abençoado. Não porque sou eu que vou pregar, não é porque eu vou falar, mas porque é a tua palavra que vai fazer a obra. A tua palavra é poderosa, a tua palavra é tremenda. E nós pedimos nesse instante, Senhor, faz a tua obra, Espírito Santo de Deus. Tu sabes do que nós precisamos. Mova-se em nós, em nome de Jesus, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, é o que nós te pedimos. E desde já te agradecemos. Amém. E amém. Amém, queridos? Nós estamos nessa série, né? E o tema é Seja a Resposta. E nós estamos indo para a terceira parte. E eu quero te encorajar, na verdade, a ouvir as outras mensagens dessa série, Seja a Resposta. Né? Ouça novamente, se você já assistiu, ouça novamente. Para você que não assistiu, quero te encorajar, entre lá no YouTube, na plataforma do YouTube, no canal da UVEC Igreja, né? E ali vai estar disponível para você essas pregações. Amém? Para que eu e você, nós venhamos ser resposta, querido, isso não implica somente em dizer sim ou não. Tem gente que acha, quando a gente diz assim, eu preciso de uma resposta tua. A pessoa imagina de cara assim, porque isso é uma coisa que vem sobre a nossa mente. Eu vou dar sim ou eu vou dizer não? Resposta vai muito além de sim e não. Resposta é atitude.
é atitude. É atitude. E nós precisamos fazer como nosso maior exemplo, queridos. Isso é uma coisa que eu e você nós precisamos ter dentro do nosso coração. Um exemplo a ser seguido foi e será sempre Jesus Cristo. Ei, eu não quero que você seja o meu imitador, eu quero que você seja imitador de Cristo. Nós aqui, falhos, nós somos só um canal. Quem tem o poder, quem tem tudo aquilo que nós precisamos, irmão, não são placas de igreja, mas sim é Cristo. Nós temos que ter esse entendimento. Então, nós precisamos fazer como nosso maior exemplo Jesus Cristo na nossa vida. Ele sempre foi e sempre será o maior exemplo a ser seguido. Quer seguir alguém? Quer imitar alguém? Imite ele. E é tão tremendo porque... Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo, ele não veio somente falar do Evangelho. É isso que é algo tremendo. Se a gente começa a acompanhar a trajetória de Jesus, desde o momento que ele nasce, até o momento que ele diz está consumado, e ele se entrega, e ele morre, depois ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos, a gente olha nessa trajetória toda, que, queridos, ele não veio só falar do Evangelho, falar quem era Deus, mas foi muito além. Ele, através de atitude, a atitude dele, não só falou, o pai é assim. A atitude dele mostrou quem é o pai. A atitude de Jesus, a resposta, né? Ele é a resposta, porque eu acredito, Deus, o pai, ele teve que, vamos dizer assim, mudar a estratégia, porque Adão pecou. A humanidade estava condenada. E eu acredito que Deus, o Pai, ele fez uma pergunta. E agora, o que a gente vai fazer? Porque eles são em 3 em 1. Nós temos que ter esse entendimento. Nenhum está desconectado do outro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São 3, mas são 1. Eles agem de acordo. Não há confusão entre eles. E eu tenho certeza que os 3 se comunicam. Deus nunca fez nada por conta própria, dizer, não, eu sou Deus, o Pai, e eu é que mando e faço. Não, ele sempre trabalhou em conjunto, junto com o Filho e junto com o Espírito Santo. Isso acontece até hoje. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus, né? E o Espírito Santo que está dentro de nós até dar as palavras certas para a gente orar para o Pai. E tudo acontece, quer dizer, eles não trabalham isolados, eles trabalham em conjunto. E é algo tão maravilhoso que eu imagino isso, e o dia que eu chegar no céu, eu quero ter o prazer de sentar nos pés do Senhor, né? Sentar diante do trono e dizer, agora Pai, calma ali, eu vou ter um papo, um lero legal contigo. Eu quero ter um lero legal, eu tenho muitas perguntas para te fazer. Como é que foi essa história de fazer a pergunta para Jesus, ele, né? Porque eu acredito que Deus fez essa pergunta. E agora? Nós precisamos ter outra estratégia. O homem caiu, o homem pecou, o homem entregou toda a sua glória que eu tinha dado para ele. Eu estou falando como Deus, tá, gente? Eu não sou Deus, mas estou me colocando ali para você entender. E o que aconteceu? Jesus, ele prontamente disse, Pai, está aqui, eu sou a tua resposta. Não ficou fazendo boquinha. Você já fez uma pergunta para alguém e que fica, deixa eu pensar. Prontamente, Jesus, ele se colocou, está aqui, Pai, eu estou aqui. Eu vejo assim, eu imagino assim. Se não foi assim, foi quase assim.
Porque a palavra de Deus diz que o próprio Jesus, na frente de Pôncio Pilatos, Pilatos disse para ele: escute, diz que você é inocente. Porque se você não disser que você é inocente, eu tenho poder para tirar a tua vida. E ele diz o que para Pôncio Pilatos? Ei, ninguém tem poder para tirar minha vida. Eu a dei. Eu a dou. Então ali a gente vê a soberania de Jesus. E que ele estava decidido. Ele foi intencional. Ele estava decidido a fazer e cumprir o que precisava ser feito. Então é tão maravilhoso. Porque através da atitude de Jesus, ele fez se cumprir um novo tempo, uma nova história para toda a humanidade. Entenda. Isso é tão profundo, gente. É algo que não tem como a gente ficar superficial diante dessa palavra, dessa revelação. Não tem. Entenda uma coisa. Ele fez, ele respondeu, ele serviu, ele cumpriu por toda a humanidade. Uau! Ele fez, ele respondeu, ele serviu e ele cumpriu pela minha vida e pela tua vida. E isso é algo tremendo. E a gente vê isso lá em Filipenses, o capítulo 2, o versículo 5 ao 8, diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano quando veio em forma humana. Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? O que me chama a atenção é o versículo 7, se puder colocar de volta. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo. Quando fala posição de escravo, aí você vai dizer, tá, mas Jesus não tinha pecado, certo? Porque ele era perfeito. Mas ele nasceu numa época onde a lei era o que estava vigorando. O Velho Testamento, a velha aliança estava vigorando. E todo aquele que vive a velha aliança, ele ainda vive como escravo. Porque quando nós temos o entendimento do que é a nova aliança, o que a graça representa sobre a nossa vida, nós vamos ter o entendimento que nós somos livres. E ele veio, ele nasceu como escravo. Ele assumiu a posição de escravo. Na verdade, ele assumiu o meu lugar e o seu lugar. Ele assumiu a conta de Adão. Você consegue entender? Adão, vamos falar em outras palavras, não está escrito isso na Bíblia, eu estou falando da minha forma de ver. Adão, ele vendeu o direito dele. Ele era livre. Mas ele pegou e entregou esse direito. Ele vendeu esse direito. E ele se tornou o quê? Escravo. Preso. Aprisionado. Aprisionado ao quê, pastora? Se ele vivia livre, teve que trabalhar. A mulher teve que berrar e gritar para ter filho. Teve dor. Ele com o suor do rosto tinha que arrumar a comida. No meio dos espinhos, dos abrolhos, como diz a palavra. Tudo era difícil. Irmão, escravo. Escravo de uma nova natureza que ele
Na verdade, ele entregou aquela natureza que ele tinha, que era a natureza de Deus. Ele perdeu essa natureza. Então ele se tornou escravo do pecado. Não é do pecado, os pecados são a raiz, são os frutos. O pecado que é a raiz. Fora disso, queridos, ele estava desconectado com Deus. E tantas e tantas e tantas coisas. Preso a enfermidades, a coisas que, da parte do inimigo, foram colocadas sobre ele. Por quê? Porque agora quem estava reinando ali, vamos falar, não era mais Deus. Mesmo que Deus cuidasse, teve a consequência do erro de Adão. E para desfazer isso tudo, porque veio sobre nós também. Porque aquele primeiro homem representa toda a humanidade. E é tão interessante, queridos. E quando Jesus ele vem, ele mesmo, ele como diz, em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Deixou o trono de glória. Deixou a posição de Deus, porque ele era Deus. Ele deixou a posição de Deus, ele se esvaziou, amém? Assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Não, eu vou lá pagar a conta, porque eles não estão conseguindo pagar. Eu vou ter que fazer tudo isso, para ver se eu resolvo, em outras palavras, a melança de Adão. E aí eu vou ter que morrer, porque a nota promissória está lá no inferno. E eu tenho que ir lá buscar ainda. A chave, o direito. E é isso que ele fez. Ele morre. Por isso que 3 dias antes dele ressuscitar, ele desce ao inferno. Ele pega a chave da mão de Satanás. Ele pega as notas promissórias. O nome humanidade. E ele diz, paguei a conta. Paguei a conta. E eu acredito que ele olhou olho no olho dele, do Tinhanha, e disse, escuta, cada um que me aceitar, cada um que se tornar filho do Pai, você não tem mais direito sobre a vida dele. E isso acontece. Nós precisamos crer nisso. Amém? Se hoje vivemos liberdade, se hoje temos acesso direto ao Pai, se hoje temos perdão pleno e completo, se hoje temos a graça sobre nós, nós temos que ter esse entendimento que tudo isso foi possível por Jesus Cristo. Ter a atitude de servir, ser resposta à pergunta do Pai. Sabe, queridos, atitude. Ele não disse só sim, Pai, eu vou. Simplesmente sim, eu vou. Não, ele... Você sabe o que Jesus passou? Você tem um entendimento do que Jesus passou? Então assim, foi muito além, muito além. Então responder vai além de sim ou não. É ter atitude. Servir, servitude. É atitude, gente. E a gente vê hoje, nos dias atuais, isso está generalizado, bem dizer. É poucos que têm uma mentalidade de servitude. A grande maioria quer ser servidor. É uma geração que pega tudo pronto. Eu digo a geração miojo. Você sabe a geração miojo? Miojo. Não deu para fazer almoço. 3 minutos, cara. Bota no micro-ondas. Pi, pi, pi. Pronto. Tirou. Passa aquela melequinha por cima. Dá uma viradinha e... Ema drena. Ema raina. Para dentro, gente. Amém? Quem é alemão vai entender o que eu falei. Meio enrolado, mas falei. Irmão. Gente, nada contra o miojo. Eles nem pagam cachê para mim fazer propaganda para eles, tá? Não é isso.
Só que, gente, nós estamos WhatsApp. É tudo uma geração que você mandou, você já fica ali olhando se vai vir a resposta, e já clicou, você já vai olhar qual é a resposta. É tudo muito instantâneo. É tudo muito instantâneo. Então, automaticamente, as coisas elas vieram para facilitar a nossa vida. Sim, uma máquina de lavar roupa e várias outras coisas que antigamente a vovó, a bisavó não tinha, a mãe não tinha. Hoje a nossa vida ela é mais facilitada. Mas em contrapartida por essa facilitação, nos tornamos o quê? Pessoas muitas vezes que só querem ser servidos. Ser servido. Você, escute o que eu vou falar, isso é para todos. Não é para aquele que tem cargo ou função. Porque ser igreja não é ter cargo ou função. Ser líder não é ter cargo ou função. Você, irmão, eu me coloco junto, nós somos a resposta que muitos estão procurando. Tem tanta gente com uma visão deturpada de quem é o Pai, de quem é Deus. Tem tanta gente que está desgostoso das igrejas. E quando eu falo desgostoso das igrejas, eu vou dizer para você, eu não sou contra a igreja, porque eu sou a igreja. Estou falando de uma igreja que a grande maioria determina ou denomina que é o local, a placa, que prega tantas e tantas coisas, que às vezes incutem uma mentalidade nas pessoas na questão de quem é Deus. De uma forma distorcida, de uma forma errada. Então já tem medo de Deus, tem dúvida de Deus, não conhecem Deus na realidade. E eu e você, que conhecemos a graça, que estamos conhecendo esse Pai maravilhoso e cada dia descobrindo mais quem é o Pai, como Ele nos vê e quem nós somos em Cristo, nós somos resposta para muitos sedentos ali fora. Pessoas que não imaginam Deus como Ele é, na realidade. E eu quero te encorajar, mostre o caminho, faça a frente, não dê desculpas. Nós temos que parar de dar desculpa. Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sei falar. Ah, porque eu não consigo. Ah, porque eu tenho vergonha. Irmão, eu não estou pedindo para você sair falando, a tua atitude vai falar. Você não precisa nem abrir a tua boca. Só que se você for uma pessoa que tem a mesma atitude de Jesus, querido, a tua atitude vai falar. Amém? Quando entendemos a revelação da graça, eu estou batendo isso nas 3 partes já. Na primeira parte eu coloquei, na segunda parte eu coloquei, na terceira eu vou bater de novo nessa tecla. Porque isso aqui é algo tremendo. E nós precisamos ter esse entendimento. Quando nós entendemos a revelação dessa graça, o tamanho da verdade dessa graça, nós somos resposta. A gente não consegue ficar paralisado ou inerte a tamanha revelação, a tamanha verdade que nos está sendo proposta e colocada diante dos nossos olhos. E isso brota automaticamente de nós, nos tornamos resposta para o próximo, para o Pai, como igreja e para a obra. Isso é algo que não tem como a gente ficar. Ah, pois é, mas eu acho que eu não tenho chamado. Irmão, não é você ser chamado ou não ser chamado. A partir do momento que você se torna filho do Pai, você conhece o Pai, e você tem entendimento dessa revelação, dessa graça, o que a graça fez por ti, o que Cristo fez por você,
que hoje você é favorecido, mesmo você não merecendo, Ele te favoreceu. Ele te amou profundamente, te ama. Ele te abençoou. Não por causa que você fez isso, ou que você fez aquilo, ou que você vai na igreja. Ele te abençoou porque Ele cumpriu. Foi Ele que cumpriu. Foi Ele que se tornou o cumprimento para toda a humanidade. E é nele que nós encontramos as bênçãos. Se nós estamos nele, nós somos abençoados automaticamente. Amém? E lá em Filipenses 2, o versículo 1 ao 4, vai falar um pouquinho sobre essa questão de como nós precisamos ter esse entendimento. Há alguma motivação por estar em Cristo? É uma pergunta que Paulo faz aos filipenses. Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria, concordando sinceramente um com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quando eu fui meditar sobre a palavra que eu ia pregar, o Espírito Santo ele começou a me incomodar sobre essa questão. Gente, nós precisamos ter entendimento qual é a nossa motivação verdadeira. Eu venho para a igreja por quê? Eu faço parte da igreja por quê? Eu sou a igreja por quê? Nós precisamos ter esse entendimento. Que, na verdade, é um conjunto de coisas sobre as nossas vidas. Só que quando a gente tem a motivação certa, quando a gente está no amor dele, quando a gente vive em comunhão com o Espírito Santo, quando a gente tem compaixão e afeição, irmão, automaticamente a gente é resposta, a gente serve. Isso é uma pergunta que Paulo faz aos filipenses. Escuta, existe alguma motivação em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Ele faz perguntas. E eu quero dizer para você, quando a nossa motivação é Cristo. A minha motivação não é porque eu estou aqui pregando, porque eu estou em cima de uma plataforma. A minha motivação não pode ser porque eu estou cantando. A minha motivação não pode ser porque eu estou ajudando, ou porque eu estou aparecendo. Ei, eu é que não posso aparecer. Cristo é o centro, Cristo é tudo na minha vida e na tua vida, ele precisa ser. Se ele não é evidenciado e não é ele que aparece, irmão, você está na motivação errada. Outra, se a tua motivação realmente for Cristo, você não vai ficar conseguindo ficar do lado de pessoas que estão depressivas, falidas, derrotadas, enfermas, sem você se manifestar e falar desse amor. Você não vai ficar. É impossível. Se você conhece a graça, se você conhece Jesus, se você foi transformado por Ele, se você recebeu uma nova vida, novas oportunidades, Jesus fez tudo por você. Aí você vê o próximo. E quando eu digo próximo, irmão,
É aquele que está do teu lado. Não estou falando de gente que você tem afeição. Ah, eu amo, amo, amo. Essa pessoa é tudo para mim. Não. Antes de você conhecer Jesus, Jesus já te amava. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, porque é até algo assim, vamos falar, a gente fala errado. Eu aceitei Jesus. Ainda estica o peito. Não foi você que aceitou Jesus. Foi Jesus que te aceitou. Quem era o podre? Quem era o errado? Quem era o falho? Quem precisava de quem? Até nisso, parece que o ser humano, ele... Entende? Eu aceitei Jesus. Quem você aceitou? Antes de você dizer sim a esse chamado, Ele já tinha te aceitado. Ele já tinha planos da tua vida. Ele já tinha propósito sobre a tua vida, sobre a tua história. Ele já estava fazendo tudo ali, ó, tudo planejado. Só esperando você dar o braço a torcer e dizer, pois é, não adianta. Eu sozinho não consigo. E é maravilhoso isso. E Paulo, quando ele fala e dá essa motivação para o povo de Filipenses, e ele faz essas certas perguntas, queridos, ele ainda continua dizendo, escuta, completem minha alegria. Sabe por quê, irmão? Se tem uma coisa que alegra a Deus, é ver os seus filhos que têm o entendimento de quem Ele é, do que eles são em Cristo, começar a falar para os outros. E às vezes você vai dizer assim, é aquela velha pergunta e aquela velha tecla que a gente bate. Ah, mas eu não consigo falar. Mas eu tenho vergonha. Irmão, preste atenção. Maior é o que está dentro de você, Jesus Cristo, o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. E ela está aqui dentro. E é uma luz que não dá para esconder, não dá para tapar. É uma luz que vai sair para fora. Está dentro de você, isso é maior. Automaticamente, a forma de você atender, a forma de você falar, a forma de você se colocar, a forma... As pessoas vão ver que tem algo diferente em você. Sabe uma oração que eu faço? Quando eu saio de casa, ou que eu sei que naquele dia eu não vou estar em casa, eu sempre digo, Senhor, que Tu abra a porta da oportunidade para mim falar do Teu nome. Mas não que eu quero falar, que as pessoas elas venham a mim e abram essa porta, para mim poder entrar e falar. Então, às vezes, tem pessoas, queridos, que estão do nosso lado e automaticamente, daqui a pouco, elas falam de uma coisa que você consegue falar do amor de Jesus. Falar dessa graça tremenda, dessa graça maravilhosa. E quando a gente é resposta, a gente trabalha mutualmente. Isso é a igreja. Nós temos que ter esse entendimento. Como igreja. Porque a vontade do Pai, essa é a vontade do Pai real, verdadeira. Que a igreja entenda a importância de se tornar saudável e madura. Sabe por quê? Porque dessa forma, seremos unidos pela mesma causa e por só uma motivação. Qual é a causa? A causa de Cristo. Qual é a motivação? Cristo. Não é o que eu estou ganhando, não é o reconhecimento, não é o que eu estou fazendo,
Isso aqui, o que eu estou fazendo, é só a resposta que eu estou dando por aquilo que Cristo fez por mim. Mas os holofortes, as luzes, hoje nós temos luz aqui, mas não é para mim, é para Ele. O foco tem que ser Ele. Não é o que eu faço. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, cuidado com pessoas que pregam e digam, eu fiz, porque eu. É muita gente dando testemunho de si mesmo e falando pouco de Cristo. O foco é Cristo. Quem tem que aparecer é Ele. E isso, nós precisamos ter esse entendimento. Porque Paulo ele diz, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. E isso é tremendo, gente. Por isso que é tão importante eu e você meditarmos na palavra que acrescenta a nossa fé e que traz revelação da graça, que é a palavra da nova aliança, que é a palavra de Cristo. Por quê? Porque dessa forma, eu e você teremos o mesmo pensamento. Já pensou? Aí eu venho aqui e escuto uma coisa, daí durante a semana eu escuto outra. Isso vira um cabo de guerra dentro de você. Você não vai ter o mesmo pensamento. Então nós tem que estar alinhados com esses pensamentos também. E esse é o propósito que Deus quer na minha vida e na tua vida. Que nós como igreja, e eu não estou falando do prédio, eu não estou falando da edificação, porque eu e você somos a igreja. Eu e você como igrejas, irmão, nós precisamos estar em unidade, trabalhando juntos. Trabalhando juntos pela mesma motivação e pela mesma causa e pelo mesmo propósito, tendo o mesmo objetivo. E é interessante porque ele adverte Filipenses dizendo, não sejam egoístas. E a gente vê isso hoje. Sabe, a gente vê muito isso no mundo hoje. O egoísmo falando mais alto. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu entendo quem eu sou em Cristo, que eu sou a resposta, eu não sou egoísta. Irmão, o egoísmo, ele é o contrário de ser uma pessoa generosa. O egoísta, ele pega para si. O generoso, ele faz o quê? Ele espalha. Ele ajuda, ele dá. Porque quando a gente fala em generosidade, a gente não está falando só de dinheiro. Uma pessoa generosa, você pode ver, se ela tem em casa e vê que o outro está faltando, ela vai dar, ela vai ajudar. Ela não vai ficar parada, olhando, batendo nas costas da pessoa, dizendo, não, calma, eu vou orar por ti, eu vou ver o que eu vou fazer para te resolver isso aí. Não, ela vai ter atitude. Sabe, nós precisamos ter esse entendimento. Nós como igreja, irmãos, às vezes as pessoas dizem, mas a igreja é pequena. Irmão, não existe igreja pequena. A igreja pode ser pequena, mas tem grandes pessoas dentro da igreja. E essas grandes pessoas que fazem toda a diferença. Não adianta ter uma igreja cheia de pessoas com uma mentalidade egoísta, com uma mentalidade pequena, com uma mentalidade que não olha para o reino, que não quer ser resposta, não quer servir. Isso nada adianta. Pode ter muitos inúmeros, mas não vão fazer diferença. Mas podemos ter poucas pessoas, com pessoas grandes em generosidade, que entendem a real motivação, a real causa, o real propósito, que elas fazem parte. E quando elas têm esse entendimento, irmãos, hoje nós vivemos com uma igreja híbrida. Eu falo disso porque a gente está aqui presencial, mas tem pessoas que estão em casa nos assistindo. E durante a semana, vai ter pessoas de outros lugares nos assistindo, que não conseguiram assistir hoje.
E eu vou dizer para você, como é que eu posso ser resposta diante disso tudo? Compartilhando, enviando para o meu amigo, para o meu parente, para o vizinho. Enviando, compartilhando nas minhas redes sociais. Gente, quando a gente faz isso, grandes coisas acontecem. Porque pessoas são alcançadas, pessoas são atingidas por aquela palavra e pode ter certeza, irmão. Às vezes aquela pessoa está num dia punk, ela escuta uma palavra que vai trazer motivação, vai trazer alegria sobre a vida dela. Vai trazer esperança sobre a vida dela. Vai trazer alento sobre a vida dela. Da mesma forma, quando a gente fala em ofertar e dizimar, mas estão falando em dinheiro. Gente, nós temos que parar com essa mentalidade. Se tem igrejas que roubam, se tem igrejas que desviam, se tem igrejas que estão enriquecendo, não é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui é, com a arrecadação que entra, melhorar a qualidade da imagem, do som, melhorar o local aonde você também está aqui, recebendo. Então assim, é investimento. Tá, mas pastora, gente, lembre-se, não sejam egoístas. Sejam generosos. Sejam generosos. Tem pessoas que podem estar sendo salvas hoje de ir para o inferno por causa de um compartilhamento no Face, no WhatsApp, no Instagram, nas mídias. O que me custa? Nada. Por que eu não faço? Às vezes é vergonha, né? Vou colocar que eu vou na tal igreja? Irmão, você não pode ter vergonha. Às vezes é esquecimento. Isso é uma coisa muito importante. Mas eu não quero a minha rede social com coisa de igreja. Irmão, então o que você está fazendo aqui? A tua vida é importante? É. Mas a vida do teu próximo, que às vezes você nem conhece, também é. Isso também é servir. Isso também é ter um coração de servitude. Não sejam egoístas. Nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. É assim que a gente vai demonstrar o amor de Jesus. Porque Jesus, mesmo sendo o que era, ele nunca se colocou acima de ninguém. Ele sempre foi humilde. Queridos, essa é a vontade do Pai. Que nós nos tornamos uma igreja saudável. Uma igreja que leva adiante a palavra dele. E não é qualquer palavra, mas a palavra genuína, a palavra verdadeira, a palavra da graça. A palavra que realmente te mostra quem você é em Cristo. E como Deus te vê, como o Pai te vê. Não é uma palavra que traz julgamento sobre a tua vida. Porque isso não cabe mais a nós. Se tem alguém que pode julgar, é Deus, não eu e você. Nós não podemos trazer julgamento sobre a vida das pessoas. Nós temos que revelar o amor de Cristo sobre a vida das pessoas. Porque se eu fico apontando o dedo, a pessoa se afasta de mim. Mas se eu abraço e mostro o amor, essa pessoa chega perto de mim. E ela chegando perto de mim, eu consigo falar mais e mais desse amor. E quanto mais e mais desse amor ela sentir, automaticamente, até aquilo que ela está fazendo de errado, ela para de fazer. Mas não foi por causa de mim. Foi por causa de Cristo. Foi por causa do amor de Cristo. A vontade do Pai é que nós viemos caminhar todos num só objetivo, foco, alvo.
que sabe na sua mente, quem sabe na sua mente está passando. Então, estamos fazendo certo, porque todos que se tornaram filhos vão estar na eternidade. Queridos, vai muito além da eternidade. Não é somente a eternidade. Somos chamados como igreja para abençoar, servir, ser resposta nesse tempo. Ah, não, Jesus me chamou porque eu tenho olhos azuis, eu sou lindo, alto, magro, esbelto. Não. Para Jesus, todos nós somos lindos, maravilhosos. Pode ter certeza disso. Baixo, barrigudo, perninha curta, perna comprida. Tanto faz, irmão. Narigudo. Ó, nariz de paçoca assim, né? Patacão, fazer o quê? Deus te ama. Jesus te ama. Não é o físico. Não é o físico. A gente é que fica preocupado com o físico, mas Jesus não está preocupado com o teu físico. Irmão, os teus traços, né? Para Jesus, todos nós somos lindos. Somos descendentes de Abraão, o pai da fé. Porque a partir do momento que eu e você, nós temos fé, nos tornamos descendentes de Abraão. Porque dali começou toda a coisa. Amém? Andamos por fé. Não por aquilo que nós estamos vendo. Em outras palavras, queridos, para a gente entender, nós já estamos finalizando, Abraão, ele foi abençoado. Deus abençoou Abraão. E o que Deus falou para Abraão foi: seja você uma bênção. E o que quer dizer isso? Irmão, quantos aqui creem que vocês são abençoados? Você crê nisso? Quando Deus, através da sua graça, a partir do momento que você se tornou filho, Deus te concedeu ser abençoado. Não importa o que você faça, você é abençoado. Só que como ele te chama, assim como ele chamou Abraão, ele abençoou Abraão, por causa da fé de Abraão, mas ele disse para Abraão o quê? Seja uma bênção. Irmãos, nós somos abençoados. E por que nós somos abençoados? Porque nós merecemos? Não, pela graça. Mas também somos chamados a abençoar. Sabe, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana no poço, que tinha sede, e ela foi buscar água. Eu creio que todo mundo conhece essa história. E chega numa certa parte da história ali que Jesus pediu água para ela, e ela disse: olha, quem é tu para pedir para uma samaritana água? Se eu sou um judeu, a gente não se fala. Os judeus não falavam com os samaritanos. E aí Jesus disse para ela: se tu soubesse quem está te pedindo essa água, você não falaria desse tipo. E aí Jesus ele complementa. Porque essa água que tu tira do poço, tu vai tirar, tu vai tomar, mas tu vai tornar a ter sede. Só que a água que eu te der, você não vai mais ter sede. E do seu interior vai fluir rios de águas vivas. E a mulher a samaritana, ela não entendeu. Eu quero dizer para você, irmãos, tudo que está aqui dentro, que Jesus está colocando aqui dentro, não pode ficar aqui dentro. Isso tem que sair, irmão. Tem que sair. Isso jorra de nós. Isso não é uma coisa pesada, isso é automático. Isso jorra de nós. Amém? E nós precisamos entender isso. E isso seja em todas as áreas. Precisamos ser abençoadores. Abençoadores da casa. Mantenedores da casa, da obra. Se hoje fechasse essa porta, para onde você iria? Já fez essa pergunta?
Ah, mas tem tantas, pastora, que prega essa palavra? Vamos pensar comigo. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos. Lucas 6,38. Pensa numa tradução top. Diz assim: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso. E as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Isso é a parte A do versículo. A parte B diz assim: a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Amém? Como eu não podia arrancar a parte B, porque essa parte B não me interessa, né? Vou ficar só com a parte A. Mas eu trouxe o contexto inteiro para vocês entenderem. Deem aos outros. Deem aos outros. Em outra versão diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida, transbordante, vos darão. E vos será dado. Mas eu quis trazer nessa versão da linguagem de hoje, porque, cara, não tem que não vai entender isso ali. Deem aos outros. Sejam resposta para os outros. Sirvam os outros. Mantenham a obra do Senhor pelos outros. Pelos outros, irmão. Não é por você, não é por mim, é pelos outros. Se você olhar para o lado das pessoas que estão aqui hoje, dizer assim, olha para o lado da pessoa. Você ama essa pessoa? Ama? Eu amo cada um de vocês. Aqueles que estão em casa, que estão me assistindo. Olha, eu não estou te vendo, mas eu te amo. E quando a gente ama, a gente não quer o mal. E quem realmente tem o amor de Cristo sobre a sua vida, ele não pensa em si, ele pensa no outro. Primeiro o outro, depois eu. Amém? Então deem aos outros e Deus dará a vocês. Escuta, não é algo que fica inativo. Não é algo que fica parado, irmão. Sabe, eu vou contar uma experiência essa semana. O pastor tinha plantado uns couve-flor lá. Não, uns couve-flor não. Brócolis. E deu brócolis. Gente, deu brócolis. E ele foi trazendo para casa. E eu não como tudo aquilo. Gente, eu não dou conta. Vou virar verde. Vou virar um incrível Hulk. Só de comer brócolis. E aí eu olhei para ele e eu disse: pai, vamos começar a distribuir? Porque o brócolis é assim. Ele começa a florescer. Quem não sabe, ele tem um ponto. Tu deixar passar dos dias, ele floresce. Tu não come aquilo. E foi dando, e foi dando, e foi dando para irmão A, para irmão B, para irmão pá. Foi dando brócolis, né, pai? Mas olha, não deu uma semana. Vinha gente lá em casa de sacola com verdura e coisa e que não era brócolis, tá, gente? Outras verduras. Deus mandou coisas para mim que eu não precisei comprar no mercado. Porque eu também não ia comer só brócolis, ia estragar. Dei e vos será dado. Isso é em finança. Quando a gente oferta, você acha, eu botei minha oferta lá, vai faltar. Irmão, Deus está te dando, Deus vai levantar para ti muito mais. Eu estou dizimando, eu estou fazendo a minha parte, eu estou entregando aquilo que é da parte do Senhor, para manter a obra do Senhor. Por causa do irmão A, do irmão B, do irmão C. Tem gente que diz, não vou dizimar por causa do pastor. Já viu o carro que ele tem? Irmão, vai ser pastor, quer trocar a minha vida contigo? Eu troco por uma semana para a gente ver, depois tu me conta. Conto contigo, tranquilo, faço o que precisa fazer, mas tu vai ter que fazer tudo o que eu faço. E daí nós vamos conversar depois. Que aí você vai ver que
não é bem assim. Tem pastor que vive livre, leve, solto, mas tem pastor, irmão, que é raladinho o negócio. E ainda cuida de uma igreja. E ainda cuida dos irmãos. E às vezes não tem tempo nem para si. Então assim, gente, tudo que você fizer não é somente para você. E ele dá essa continuação. Ele será generoso. E as bênçãos que ele lhes dará serão tantas, 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 que vocês não poderão segurá-las nas mãos. Não tem. Isso fala de recurso também. Eu não dou porque vai faltar. Irmão, se você tem essa mentalidade, vai faltar. Agora, se você dá com generosidade, vai vir da onde você nem imagina. Vai se levantar. Dos 4 cantos vem. E Deus multiplica. Pode ter certeza disso. Amém? Entenda, precisamos ter um posicionamento nesses dias. Seja resposta. Glória a Deus, quero orar por você. Fecha os teus olhos, Pai. Nós queremos te louvar e te bendizer, te glorificar. Queremos colocar diante da tua presença a vida de cada um que aqui está, Senhor. Que ouviu essa palavra. E que essa palavra, ela venha fazer algo grandioso sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que não somente adentre num ouvido e saia por outro, mas que essa semente, ela venha germinar dentro do nosso coração. Que o teu Santo Espírito opere sobre nós, nos trazendo esse entendimento necessário que nós precisamos, Senhor, nesses dias. Na questão de servitude, na questão de ser resposta, na questão daquilo que realmente o Pai, verdadeiramente, é a vontade dEle. A vontade do Pai é que ninguém se perca. A vontade do Pai é que ninguém se perca, Senhor. Que nós venhamos ser o instrumento nas mãos desse Pai, tremendo e poderoso, para alcançar vidas, para alcançar pessoas que hoje, Senhor, oh Deus, estão sedentas, quem sabe, sem ter uma razão para viver. Mas que essas pessoas venham conhecer quem és tu, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Faz a tua obra, abençoa-nos, nos dá uma semana de vitória, um domingo abençoado, junto da nossa família, sobre a nossa casa. E faz queimar dentro do nosso coração a questão da atitude, Senhor. Que nós venhamos ter atitude, um posicionamento nesses dias, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém e amém.